Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos tratar da flambagem lateral com torção. Então, nos vídeos anteriores, a gente tratou a flexão, de certo modo, de um ponto de vista utópico, né? Por quê? Por que utópico? Porque a gente tem que lembrar que nas hipóteses que foram consideradas nos primeiros vídeos, né? A gente imagina que a seção transversal como um todo pode atingir, sim, as tensões de escoamento do material, né? Fazer a plastificação total. E, de certo modo, isso é bem verdade em algumas situações, quando nós temos ali seções com elevada rigidez, a flexão, é assertivo que a seção transversal como um todo atinge as tensões de escoamento, que são as seções que a gente chama de seções compactas, em que a gente admite que o comportamento elástico é válido. Mas, em grande parte dos casos que a gente vai ver aqui nos exercícios, os nossos elementos estruturais possuem ali imperfeições geométricas que fazem com que eles sofram desses fenômenos relacionados à flambagem, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar da flambagem lateral com torção. Então, imagine aí essa nossa viga que está fletindo em torno do eixo X, certo? Eu vou pegar aqui o ponteiro. Imagine aí a nossa viga que está sofrendo flexão em torno do eixo X, né? Eu estou aplicando um carregamento no plano YZ, portanto, ela flete em torno do eixo X, que é o eixo de maior inércia para esse nosso perfil com seção transversal para esse nosso perfil do tipo I. Então, ao aumentar esse nosso carregamento, a mesa superior dessa nossa viga, né, essa mesa superior, ela vai ficar comprimida. E aí, se ela não tiver nenhuma imperfeição geométrica, essa nossa mesa comprimida, abruptamente, pensando aí na flambagem elástica, ela pode sofrer uma movimentação lateral, ou seja, ela pode sofrer ali de uma flambagem. Só que a gente tem que lembrar que os nossos perfis possuem imperfeições geométricas, ou seja, à medida que eu vou aumentando o carregamento, a mesa superior comprimida do meu perfil, ela vai tendendo a se movimentar lateralmente. Ela vai tendendo a se movimentar lateralmente, assim como uma coluna ao ser comprimida, né? Conforme vocês viram lá no assunto de compressão, à medida que eu vou aumentando o esforço de compressão em uma coluna, por causa das imperfeições geométricas que ela possui, ela vai gradualmente sofrendo movimentações laterais. O mesmo princípio ocorre aqui na mesa superior comprimida da nossa viga. Só que na flambagem lateral com torção, nós temos aí uma mesa que está comprimida, que está tendendo a ter movimentos laterais, ao mesmo tempo em que eu tenho uma mesa tracionada, que tenta impedir, né, esse movimento da mesa comprimida. Lembrando, né, que se você tem uma barra tracionada, ela tem esse efeito restaurador, né? Ela tem esse efeito restaurador de tentar manter ali a sua geometria retilínea. E aí, em função desse comportamento da mesa comprimida e da mesa tracionada, a nossa seção transversal ela vai sofrer ali um giro por torção, ao mesmo tempo em que ela sofre aqui um movimento lateral. Então, a minha seção vai sofrer um giro θ em relação ao eixo Z, por isso que é um movimento de torção, ao mesmo tempo em que sofre ali um movimento lateral, ou seja, fazendo com que a minha seção transversal sofra giros em relação ao eixo Y. Nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês agora, eu espero que isso fique mais claro, né? Para que vocês possam visualizar esse estado limite último associado à flambagem lateral com torção. Então, esse vídeo aqui eu retirei lá do canal esse nome que está aqui escrito. Sinceramente, eu não sei pronunciar ele, então não vou tentar para não passar vergonha. Se é que eu já não estou passando. Então, essa nossa viga, ela está apoiada em dois aparelhos, né, dois equipamentos aqui que simulam o vínculo de garfo nas extremidades da minha viga, ou seja, nós temos aqui a extremidade esquerda e uma extremidade aqui direita, que não dá para ser vista aqui no vídeo. E essas duas extremidades da nossa viga estão impedidas de sofrer translações e também de sofrer giro
em relação ao eixo Z, aquele nosso eixo longitudinal da nossa viga. E aí o autor está aplicando aqui uma carga pontual junto à mesa superior da nossa viga, né, no meio do vão. E aí eu não sei se vocês conseguem visualizar, nós temos aqui um fio, né, provavelmente um fio de aço aqui, um fiozinho de aço fixado em alguma instrumentação específica, que é para a gente medir aqui quem são os deslocamentos laterais da seção transversal da nossa viga à medida que eu vou aumentando, né, gradativamente o meu carregamento, a minha carga concentrada. Então, nesse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui no vídeo, eu tenho aqui a apresentação da força que eu estou aplicando no meio do vão em kilonewtons, versus o deslocamento vertical no meio do vão da nossa viga, ou seja, quem é o deslocamento vertical aqui no meio do vão, logo abaixo, né? Logo abaixo do ponto de aplicação da nossa carga concentrada. No segundo gráfico, nós temos aqui a força vertical versus o deslocamento lateral que a minha viga tem na mesa superior, tá? Então, como eu estou aplicando um carregamento vertical para baixo, né, vocês devem imaginar, né, já devem saber que a minha mesa superior do meu perfil aqui da minha viga vai ficar comprimida, enquanto que a mesa inferior vai ficar tracionada. Então, à medida que eu vou aumentando essa nossa carga, por causa aí das imperfeições geométricas que o meu perfil possui, à medida que eu vou aumentando essa carga gradativamente, esse meu perfil vai sofrendo movimentos laterais. No início, essas movimentações laterais são relativamente pequenas, mas à medida que a gente se aproxima do momento crítico, né? Do momento crítico, semelhante à carga crítica de Euler, que a gente vê lá na flambagem, né, de colunas, a gente tem aqui um momento crítico, certo? Ou seja, um momento fletor crítico que provoca ali uma flambagem lateral, né? Flambagem lateral com torção. Quando o momento fletor nessa seção central da minha viga se aproximar desse momento fletor crítico, então a gente vai ter ali grandes deformações laterais e que vão fazer com que essa minha viga atinja ali o estado limite último com relação à flambagem lateral com torção, conforme vocês vão ver na apresentação do vídeo. Então eu vou dar play aqui, Perceba que o autor está aumentando a carga vertical, enquanto que as deformações laterais são relativamente pequenas. Mas à medida que o momento fletor na seção central vai aumentando e vai se aproximando do momento fletor crítico da seção, ela vai apresentando deformações laterais, né, deslocamentos laterais relativamente significativos. E aí aqui a gente chega num ponto interessante, que é o seguinte. Vejam que ao atingir aqui o momento fletor crítico da nossa seção, né, você não consegue aumentar o momento fletor. Vejam que ao atingir aí a resistência do nosso perfil com relação à flambagem lateral com torção, a minha peça vai apresentando deformações laterais significativas sem um acréscimo, né, na resistência da peça, ou seja, sem um acréscimo no momento fletor máximo que você está aplicando ali na seção do meio do vão. Então, se eu continuar fazendo com que o meu atuador hidráulico aplique ali deformações continuamente, né, no ponto ali de aplicação dele, embora o meu macaco hidráulico ali continue aplicando deformações, eu não vou ter um acréscimo de força, né? Não vou ter um acréscimo de força. Então, a gente vai tendo esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui de baixo, que apresenta para a gente aqui as forças verticais e os deslocamentos horizontais. E aí vocês percebem na nossa viga que eu já tenho aqui deformações laterais significativas, evidenciando ali que a minha seção transversal atingiu ali o estado limite último com relação à flambagem lateral com torção. Aqui cabe uma definição interessante, que é o que a gente chama de esbeltez com relação à flambagem lateral com torção. Semelhante ao que a gente tinha lá na flambagem por flexão, né, em colunas comprimidas, em elementos, né, comprimidos,
em que a nossa esbeltez era o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração da minha peça em relação a um dos eixos principais, na flambagem lateral com torção, a minha esbeltez é dada pelo comprimento destravado, ou seja, a distância entre vínculos de garfo, nesse exemplo aqui desse ensaio, seria a distância do centro desse apoio até o centro do próximo apoio, que se confundiria praticamente com o comprimento da nossa viga, certo? Dividido pelo raio de giração em relação ao eixo Y da nossa seção transversal, né? Em relação ao eixo Y da nossa seção transversal. Vejam só, quando a nossa viga sofre essa flambagem lateral com torção, além dela sofrer um giro em relação ao eixo Z, ela também está fletindo em relação ao eixo Y, né? Ela também está fletindo em relação ao eixo Y, tendo em vista que ela está sofrendo ali movimentações laterais. Então, dessa forma, vocês podem associar que a esbeltez com relação à flambagem lateral com torção é dada pelo comprimento destravado da nossa viga, ou seja, a distância entre vínculos de garfo, dividido pelo raio de giração da minha seção em relação ao eixo Y, tá? Outra observação que vocês têm que ter em mente é que a nossa viga aqui, ó, a nossa viga, ela está fletindo, né? Ao aplicar o carregamento, ela flete em relação ao eixo X, mas devido ao movimento aí da flambagem lateral com torção, ao ela tombar lateralmente, ela sofre esses giros em relação ao eixo Y. Então, essa é a definição aí da nossa esbeltez com relação à flambagem lateral com torção, certo? Eu vou deixar o link do vídeo para que vocês possam assistir ele com mais calma, certo? Aqui bastava somente eu fazer alguns comentários importantes sobre a realização do ensaio. Eu acredito que esse vídeo é muito didático e ajuda na compreensão da flambagem lateral com torção, então por isso eu trouxe ele aqui, certo? Vamos para o próximo slide, então. Nesse slide aqui, eu estou apresentando para vocês as equações que a norma, a NBR 8800, né, de 2008, apresenta com relação à flambagem lateral com torção, ou seja, como é que a gente determina a resistência de cálculo, ou o momento fletor resistente de cálculo de um determinado trecho destravado de uma viga com relação à flambagem lateral com torção. Então, vocês têm 3 equações, essas equações aqui vocês encontram lá no anexo G da norma. Então, a gente tem 3 equações que dependem da esbeltez do nosso comprimento destravado, né? Do nosso comprimento destravado. Então, como vocês viram no vídeo, no slide anterior, a minha esbeltez é dada pela distância entre pontos travados lateralmente, ou seja, entre vínculos de garfo, dividido pelo raio de giração em relação ao eixo Y. Se a minha esbeltez for menor do que λp, significa que o nosso comprimento destravado não vai estar propenso a sofrer ali uma flambagem lateral com torção, tendo em vista que toda a seção transversal do nosso perfil vai sofrer ali uma plastificação. Ou seja, se eu diminuo o comprimento destravado da minha viga, fazendo com que a minha esbeltez, consequentemente, também sofra redução, né, de maneira a ser menor do que λp, então significa que eu posso fazer com que a minha seção sofra plastificação, ao invés de sofrer flambagem lateral com torção. Obviamente que por causa do coeficiente de ponderação γ1, né, o meu momento fletor resistente de cálculo é o momento fletor que provoca plastificação da minha seção transversal, dividido por γ1. O momento fletor que provoca plastificação da minha seção depende do eixo em torno do qual a minha seção transversal está fletindo. No caso do vídeo que eu apresentei, aquela nossa viga estava fletindo em torno do eixo X. Então, o meu MPL, né, seria o ZX, né, o módulo plástica flexão em relação ao eixo X, vezes a tensão de escoamento do aço que está sendo utilizado no nosso perfil. Bom, mas aí, se a minha esbeltez estiver entre λr e λp,
Aí eu tenho aqui, ó, uma interpolação linear para o cálculo da resistência de cálculo, né, com relação à flambagem lateral com torção. E se a esbeltez for maior do que lambda R, aí eu tenho aqui a expressão da nossa flambagem elástica, né, a expressão da nossa flambagem elástica. Veja que os princípios são bem parecidos com o que a gente viu lá na flambagem local, né, de perfis em colunas comprimidas, né, em que a gente tinha ali para a flambagem local de perfis comprimidos, a gente tinha ali a seção compacta, quando o lambda era menor que lambda P, seção semicompacta, quando o lambda é menor do que lambda R ou maior do que lambda P, e seção esbelta, quando o lambda é maior do que lambda R. Então, na primeira equação, o meu perfil sofre uma plastificação total. Na segunda situação, o meu perfil, o meu comprimento destravado sofre uma flambagem lateral, mas com escoamento do meu material, certo? E no item C, o meu perfil sofre ali uma flambagem lateral com torção, só que dentro do regime elástico. Obviamente que vocês já devem ter associado que quanto maior a esbeltez do meu comprimento destravado, menores são os momentos fletores resistentes que a gente vai ter ali no nosso perfil. Nesse próximo slide aqui, ó, eu trago para vocês um exemplo de uma viga de um piso, se eu não me engano, de um restaurante. Eu não lembro agora de onde foi que eu tirei essa imagem, mas se não me falha a memória, era de um restaurante na cidade de João Pessoa, certo? Então, nessa imagem aqui, essa viga aqui, ó, pertencente ao piso desse nosso restaurante, nós temos aqui nas extremidades dela um pilar, né, nessa extremidade, e provavelmente outro pilar aqui que não está sendo apresentado. Então, esses pilares nas extremidades da nossa viga, eles por si só constituem vínculos de garfo, ou seja, eles impedem que a minha seção transversal sofra giro em relação ao eixo Z, ou seja, sofra ali um movimento lateral, né? Portanto, esses meus pilares nas extremidades da minha viga constituem vínculos de garfo. E aí, pensando aí que as cargas que vão predominar nesse nosso pavimento são verticais descendentes, ou seja, gravitacionais, então vocês devem concordar comigo que a mesa superior dessa nossa viga vai ficar comprimida e a mesa inferior, né, desse nosso perfil vai ficar tracionada. Portanto, essa nossa mesa comprimida ela tem uma tendência a sofrer movimentações laterais por causa da flambagem lateral com torção. Só que o que é que acontece aqui nesse pavimento? Nós temos aqui algumas vigas, né, ó, vigas secundárias, que foram conectadas junto à mesa superior, né? Junto à mesa superior, junto à porção comprimida da nossa viga principal. Portanto, essas vigas secundárias, elas estão criando, né, nesses pontos em que elas estão apoiadas, elas estão criando contenções laterais pontuais, né? Então, a gente diz que a mesa comprimida, nesse ponto aqui, está contida lateralmente. Portanto, além dos pilares, nos pontos em que a gente tem aqui essas vigas secundárias conectadas, né, ligadas à mesa superior comprimida, nós também temos ali um vínculo de garfo. Portanto, ao conectar essas vigas aqui, eu acabo subdividindo a nossa viga em um número N de trechos contidos lateralmente, né? Trechos em que eu tenho contenções laterais nas extremidades. Então, se eu coloco aqui, se eu coloco 3 vigas secundárias e tenho 2 pilares da nossa viga, então eu tenho 4 trechos, né, com contenções laterais nas extremidades. Em cada trecho desse eu tenho um comprimento destravado, e aí, portanto, a minha flambagem lateral com torção deve ser verificada para cada um desses trechos, né? Para cada um desses trechos com o comprimento destravado em função da distância entre as vigas secundárias. Imaginando hipoteticamente, né? Hipoteticamente, que nós tivéssemos ali uma combinação de ações ascendente, né? Típica, por exemplo, da ação do vento, que não aconteceria nesse nosso exemplo, obviamente. A mesa inferior do nosso perfil ficaria comprimida
e a mesa superior ficaria tracionada. Então, essas vigas secundárias, elas não estariam travando a mesa comprimida, né, que estaria agora no bordo inferior. Então, embora os pilares continuassem sendo ali contenções, vínculos de garfo, né, contendo lateralmente a seção transversal dos apoios, essas vigas secundárias não serviriam para a contenção lateral do nosso perfil, caso a gente tivesse uma ação ascendente. Então, nessa segunda situação hipotética que eu falei para vocês, eu trago aqui uma imagem de uma cobertura de um estacionamento. Essa imagem vocês podem visualizar lá no livro do professor Facuri, precisamente na página, precisamente a figura 8.17 do livro, né? Vocês podem visualizar a contenção lateral dessa nossa viga, não só em relação à mesa superior, como também em relação à mesa inferior, tá? A mesa superior está contida lateralmente por meio dessas nossas terças, né? As terças de cobertura, e a mesa inferior está contida lateralmente por meio dessas mãos francesas que são fixadas às terças da cobertura. Ou seja, se nós tivermos ali uma ação gravitacional, uma combinação de ações que resultem em ações gravitacionais, então a mesa superior comprimida vai ter esses pontos, né, com travamento lateral. Enquanto que se eu tiver uma ação vertical ascendente, eu vou ter a mão francesa travando a mesa inferior, né? Caso ela fique ali comprimida, né, com essa ação ascendente, eu vou ter ali a mesa inferior comprimida e, portanto, travada pontualmente por causa dessas mãos francesas, né, fixadas junto ali às nossas terças. Então, isso é importante para garantir ali a estabilidade com relação à flamagem lateral com torção, em diferentes situações hipotéticas ali, né, de combinação de ações que vocês possam ter, tá bom? Outra situação que pode ocorrer aí em edifícios, né, em estruturas de aço, é o que a gente chama de contenção lateral contínua. Quando eu trouxe aqui o exemplo de uma laje steel deck, ela está apoiada nas vigas, né? E aí nós temos aqui os conectores de cisalhamento, que são esses chumbadores que são soldados à mesa superior da nossa viga, certo? E aí, imaginando que essas nossas vigas estejam ali submetidas a um momento fletor positivo, a mesa superior fica comprimida. Só que por causa desses chumbadores ancorados na nossa laje de concreto armado, a mesa superior fica impedida, né, ao longo de todo o comprimento da viga, de sofrer movimentações laterais. Então, a gente diz que tem aqui uma contenção lateral contínua com relação a esses momentos fletores positivos, né? Ou seja, a minha mesa superior, quando ela está comprimida, ela está impedida de sofrer movimentações laterais por causa desses conectores de cisalhamento, né? Esses stud bolts. No caso da gente ter ali uma ação ascendente, né, a minha mesa inferior ficaria comprimida e aí ela teria liberdade para sofrer movimentações laterais, tá? Então, é um caso típico ali é um caso típico que a gente observa em edificações, em estruturas de aço, em edifícios de múltiplos pavimentos, em que a gente tem ali pisos em laje de concreto armado, né? Seja ali uma laje de concreto armado, por exemplo, maciça, ou nervurada, ou também uma laje steel deck, em que a gente tem aqui esses chumbadores fazendo o papel ali de conexão entre a laje e a viga, e, portanto, fazendo com que essa nossa viga fique travada lateralmente de forma contínua, pelo menos em relação à mesa superior, né? A mesa superior. Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse nosso quarto vídeo, né? Abordando aí abordando de forma introdutória o assunto de flamagem lateral com torção. Nos próximos vídeos a gente vai tratar mais especificamente como é determinado, né, como é verificado o estado limite último com relação à flamagem lateral com torção, mas eu espero que pelo menos nesse primeiro contato vocês tenham tido aí uma noção geral, alguns aspectos, né, iniciais aí sobre a flamagem lateral com torção e como ela ocorre, né, como ela ocorre.
esses conceitos físicos iniciais são muito importantes para que a gente possa dar continuidade nas equações que a gente vai observar na norma, né? Para que a gente não fique somente com equações e sem nenhum sentido físico gravado na cabeça, tá? Então, peço que vocês recorram ao livro do professor Facuri, precisamente o item 8.3, né? O item 8.3 do livro, que ele trata dessa abordagem inicial sobre a flambagem lateral com torção. Então, peço que todos vocês leiam a bibliografia, se aprofundem e fiquem com Deus, pessoal. Um abraço a todos.